Fala galera, nós estamos reunidos aqui para a aula 3 de Educação Cristã. Eu tenho certeza que você já aprendeu bastante coisa sobre esse tema e essa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre a igreja primitiva, o quanto ela era obediente ao mandamento de Jesus. Paulo e Barnabé, eles gastaram um ano inteiro na igreja de Antioquia e na hora que para eles serem enviados para a obra missionária, havia ali uma preparação, pessoas para substituí-los. Na igreja de Antioquia, havia alguns profetas, alguns mestres, como Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cinere e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Paulo ele dedicou 3 anos na doutrina dos crentes em Éfeso e em Corinto permaneceram ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 11. Ali na igreja apostólica, eles mostraram que eles levavam a sério a educação e a determinação de Jesus, aonde diz para a gente ensinar os mandamentos de Deus. Então, uma primeira coisa que nós precisamos aprender é que para você falar da palavra de Deus, você precisa sentar, aprender, desfrutar da educação cristã, para assim você ter a autoridade de se levantar e falar dos mandamentos do Senhor. Após o concílio ali de Sinédrio, ter expressivamente proibido os apóstolos de ensinar, eles não cessaram de ensinar e pregar Cristo. Várias objeções apareceram, vários obstáculos para os apóstolos, até umas ameaças, perseguições, mas eles não desistiram de ensinar. Uma coisa é certa, você que está iniciando esse curso de teologia, você está aprendendo, você não se atreva a desistir. Deus ele te escolheu para ir até o final, para aprender e para você também ensinar e pregar a palavra do Senhor. Sabe, os cristãos primitivos, eles ensinam várias coisas para nós. Eles não tinham o templo somente como algo extraordinário de Deus, mas sim, eles ensinavam nas casas, eles ensinavam onde tinha pessoas. Então, a educação cristã vai muito além de uma escola bíblica dominical. A educação cristã é um estilo de vida, é uma orientação baseada na palavra em todos os sentidos, na sua vida profissional, na sua vida familiar e não apenas ministerial. Os cristãos primitivos, eles são um exemplo de pessoas que serviram a Deus com sinceridade e com o intuito de ensinar a palavra do Senhor. Então, o ministério do ensino, o ministério que Jesus deixou para nós, se destaca na vida de Paulo. Paulo, ele, durante um período, ele ficou passando por um processo de aprendizagem e, assim, quando chegou um determinado momento que Deus permitiu sobre a vida dele, ele teve toda a autoridade para sair pregando o evangelho nas nações. Sabe, o ministério de ensino, ele é muito importante para a vida daqueles que querem ser obreiro na casa de Deus, aqueles que querem ser instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. Nós precisamos aprender mais sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. É aquele que não tem do que se envergonhar. É aquele que dá testemunho de vida e é aquele que, além de sentar para aprender, ele tem toda a autoridade de se levantar e pregar. Uma coisa é certa, há um mistério assim de Deus, da parte de Deus, sobre o ensino. Há coisas muito grandiosas, ocultas na palavra do Senhor, e só aqueles que tiverem a disposição de buscar, de aprender, de estudar,
é que vão desfrutar desses tesouros escondidos na palavra do Senhor. Então, Jesus, ele quer completar a boa obra que começou na sua vida. Ele quer, além de salvar a sua vida, ele quer que você seja um instrumento dele para ensinar, né, ensinar sobre as coisas do reino, sobre a palavra do Senhor. E isso é o dever do homem. Deus, ele deixou determinado na sua palavra que quem deveria ensinar é o homem. Então Deus, ele é o nosso maior professor, ele é o nosso maior pedagogo. Então, você que quer aprender mais da palavra, busque em Deus essa orientação, busque tirar um tempo de leitura bíblica para você estar aprendendo mais do Senhor. O ensino, ele é muito, muito grandioso. Você pode perceber, a palavra do Senhor diz que havia ali um eunuco que estava em cima de uma carroça lendo a Bíblia, e ele estava numa passagem do Antigo Testamento, lá em Isaías, mas ele não estava conseguindo compreender, porque ele tinha pouco conhecimento. E Felipe, que é um obreiro aprovado, ele viu essa situação e ele chegou e explicou a passagem bíblica completa, o conteúdo ali daquela mensagem, e o eunuco acreditou em Cristo. Ele creu em Jesus e logo após essa explicação, ele se batizou e assim obteve salvação. Olha só a importância de você aprender teologia, aprender sobre a Bíblia. Você tem assim a oportunidade de salvar vidas, de ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. O eunuco diz para Felipe: como poderei entender se não tem quem me ensina? Olha só, que situação. E se Felipe não tivesse preparado? E se Felipe não tivesse estudado? E se Felipe não tivesse aprendido mais ali da lei do Senhor para ensinar o eunuco? Eunuco não tinha salvação, eunuco não tinha crido na palavra do Senhor. Então, nós precisamos obter mais conhecimento. Nós precisamos, nesse curso de teologia, aprender. Então, se você tiver oportunidade, arruma um caderno, um lápis, uma caneta, faça anotações, procura no dicionário bíblico, as palavras que você não entende, para assim você se aprofundar nas Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor, ela, além de ser escrita, ela é falada. Então, é muito importante a gente ensinar oralmente. Assim como foi Felipe ensinando o eunuco, ele não apenas leu a palavra ali, mas ele obteve um ensinamento da parte de Felipe, por isso que ele acreditou, ele creu. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como que eu faço para conhecer essa verdade, que é a palavra do Senhor? Essa verdade que é Cristo? Eu preciso me dispor a ler, a estudar, a tirar dúvidas com aqueles que têm mais experiência, talvez com o seu pastor, com pessoas que estão na caminhada cristã há mais tempo. Então, seja um Felipe, um obreiro preparado, um obreiro que não se coloca ali numa situação de omissão, né? Omitir aquilo que sabe, mas se coloca à disposição de ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Felipe, ele foi um obreiro preparado. Então, você precisa ser dessa forma. Um obreiro que aprende mais a palavra do Senhor, um obreiro que tem conhecimento e pode tirar todas as dúvidas daquele que ainda não conhece a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma revisão geral do que já foi falado aqui nessas primeiras aulas. A palavra educação no latim significa educatione. Educatione.
Aprendemos também que não devemos nos preparar para a morte, somente para a morte, mas sim para a vida. Nós precisamos se preparar para aquilo que está por vir, né? Às vezes a gente fica tão preocupado, né, com a morte e não conseguimos desfrutar da vida. Nós precisamos e devemos desfrutar daquilo que o Senhor nos deu, que é o fôlego de vida. E quantas oportunidades que você tem de estar levando a palavra do Senhor, estar levando aquilo que você aprendeu. E eu tenho certeza que esse curso ele vai te mostrar que assim como aprender coisas grandiosas na presença de Deus, assim como você ensinar outras pessoas e assim aquelas pessoas que aprendeu com você ensinar outras pessoas. E assim todos vão tendo pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Amém? Nós encerramos assim essa aula e nós se encontramos na próxima aula para dar continuidade nessa disciplina. Amém?